Eu sou o Ilan. Eu sou o Puka. A gente vai fazer um vídeo aí bem especial para vocês, contando sobre a nossa música Frozen. Eu sou produtor musical já aí há 14 anos, já passei por diversos softwares, produzia no Cubase e Ableton. Hoje em dia tenho feito bastante coisa no Logic. Tô sempre aí estudando, querendo refinar aí minha parte de produção musical, e faz mais ou menos, sei lá, uns quase 4, 5 meses, acabei chamando o Puka pra gente fazer uma parceria e produzir uma música. Até a segunda música que a gente produziu é essa música aí, a Frozen. É isso aí, galera, essa música tá bem legal, espero que vocês gostem. A gente vai mostrar um pouco como a gente fez ela, do início ao fim, e é isso aí. Vamos partir então, começar aqui pelo kick. Acho que até antes disso a gente podia falar um pouquinho das referências aí, como é que a gente iniciou o projeto, você lembra, Puka? Bom, acho que a gente começou olhando umas músicas do Carmon, do NTFO, do Dash Dot, se espelhando nesses produtores. Acho que Dash Dot, Touch Talk, foi bem isso. Abrimos o Beatport, escutamos um pouco essas músicas e até pegou. Acho que eu lembro, daí a gente falou meio, vamos começar, vamos fazer o kick, e você até comentou, pô, já usei uns kicks do Carmon, são bem legais, então a gente tentou aí daí fazer pegar um kick. Eu lembro que a gente pegou e começou a dar uma olhada em umas músicas do Carmon que eu já tinha aqui no meu computador, e a gente pegou até aqui, se eu não me engano, até mostrar aqui o projetinho para vocês. Tem 80 canais, vamos desvendar aí tudo, todos esses canais aqui. Então a gente pegou essa música Worksheet, deixa eu até abrir um outro canal aqui, acho que eu abri errado. Então a gente pegou essa música, bem o começo dela, solar aqui. E a gente já conhece, já tinha furtado esse kick em outras músicas, e a gente sabia do peso dele, mas como tem um hatch aqui tocando junto, deixa eu até desligar aqui os plugins de masterização, como tinha um hatch tocando junto, então a gente pensou em formas de fazer isso. Eu até daí acabei mostrando para o Puka uma maneira diferente aí de furtar. Até acho que eu fiz há tempos aí um vídeo mostrando como fazer no filtro usando um sampler, mas para a gente furtar aqui esse kick e tirar esse head, como que a gente acabou fazendo? A gente pegou, pura e simplesmente colocou um equalizador e fizemos uma automação aqui nesse equalizador para ele meio que abrir e fechar o filtro que a gente tinha colocado. Então acho que era alguma coisa mais ou menos assim. Acho que tá. Opa, acho que ele tá mutado alguma coisa aqui, não deu pra gente ouvir. Ou tá sem volume, tá sem volume. Então, até aqui acho que tá meio errado, mas foi basicamente isso. A gente colocou um filtro de passa baixa, e esse filtro ele abria e fechava ali bem na hora realmente que estava acontecendo o kick. Até não sei porque aqui ele tá saindo meio baixo aqui, meio abafado, mas acho que vocês entenderam a ideia. Até eu mostrei assim como uma coisa melhor do que usar de repente dentro de um sampler, porque aqui você pode realmente desenhar a automação como você quiser, mudar aqui o filtro e tudo mais. Beleza? Foi isso, né, Puka? Foi isso aí. Boa. Então, deixa eu deixar abaixo aqui esse canal. Então a gente pegou, depois disso a gente foi lá e transformou esse kick num sample para a gente poder usar. Certo? Até ficou uma sobrinha. Um risquinho ali do hatch. Exatamente. Mas aqui aconteceu até. Na primeira session a gente acabou usando esse kick pura e simplesmente, e eu acho que quando a gente sentou a segunda vez para produzir, a gente achou que o kick, mesmo sendo esse kick do Carmon teoricamente com peso, que ele não tinha todo o peso. Então a gente veio aqui e adicionou outros 2 samples para tocar junto.
gente acabou colocando ele aqui no Contact. Eu acho que esse primeiro aqui é um close hatch, um open hatch. Então deu, né, deixou ele bem mais para cima, bem mais vivo. E a gente pegou um outro kick também, um outro sample, jogou no Contact, e ele aqui era um sample bem médio, assim, bem de tom. Então acabou meio que se somando tudo e acabou formando esse kick aí poderoso, forte, com mais peso. E basicamente aqui para processar a gente acabou filtrando eles de diferentes formas. O médio a gente tirou basicamente só o sub, o high a gente já foi aqui bem mais forte aqui a partir dos 430 Hz, e o kick mesmo, o que deu o sub, a gente cortou só ali a partir dos 40 Hz. A gente acabou também colocando, isso aí a gente acaba investindo até bastante tempo, esse plugin aqui que é o Span, que é um analisador de espectro, para ver exatamente a nota que estava dando. Então a gente, por exemplo, aqui está batendo num Ré, esse outro aqui tá batendo num Sol, até a gente fez meio os kicks formando como se fosse um acorde. A gente se preocupa com isso bastante aí para poder realmente harmonizar. E até basicamente dessa soma desses 3 canais a gente não processou nada, só colocou novamente um equalizador, né, filtrou um pouco aqui o sub, abriu um pouquinho aqui o médio grave e usou esse plugin, que é um plugin grátis da Brainworks, para fechar o estéreo. Antes estava aqui um pouquinho estéreo, aqui o lado direito estava um pouquinho mais alto, e a gente fechou aqui para deixar o kick bem em mono. Boa, foi isso? Com certeza. Coisa bem técnica. Quer adicionar alguma coisa, Puka? Não, acho que tá bem completo. Legal, beleza. Então fechou o kick. Vamos falar então aqui da bateria. Até um projeto que tá bem desorganizado. Até tava vendo o computador aqui do Puka. O projetinho dele, a gente vai masterizar uma música que ele acabou de terminar. Eu vi que ele acaba organizando bem mais os canais, nomeando tudo. Como é que você faz a organização aí dos teus canais, Puka? Eu produzo mais no Ableton. Tô migrando agora pro Logic. Mas eu prefiro fazer assim, eu não gosto nada de muito agrupado, mais livre mesmo, uso bastante cor e gosto de renomear bastante, assim fica mais fácil para trabalhar. Legal, até aqui ó, não levem o projeto que a gente fez aqui como exemplo. A gente sempre acaba trabalhando à noite, né? A gente trabalha durante o dia, então não tem muito tempo, a gente acaba correndo, até com certeza atrapalha. Quando você senta a próxima vez, você fica um pouco perdido localizando os canais aqui. Então vamos localizar eles aqui. Então da bateria, a gente tem aqui diversos canais. A gente acabou fazendo basicamente todos os sons sempre utilizando em camadas. A gente acabou usando como sampler o Contact, mas poderia ter sido muito bem o sampler também do Logic ou qualquer outro sampler aí de qualidade. Então, primeiro aqui a gente tem um snare, padrão bem tradicional aí no 2 e no 4, e a gente tratou ele com um reverb. Até eu gosto bastante de usar aqui o Valhalla. Ele até é um reverb bem curtinho. Ele acaba meio que só prolongando um pouco o som e deixando ele um pouco mais gordo. Você não sente ele realmente como um reverb, uma coisa separada. Então foi usado aqui esse reverb. Eu acabo também, sou meio apaixonado pelo Alloy, e acabei usando ele aqui para fazer o efeito de DS. O DS é uma compressão que você faz só numa frequência que você seleciona. Então isso é para tirar meio que os S's do som, aquela parte mais estridente assim, que machuca o ouvido. Até tá bem sutil, mas fez uma diferença aí, pelo menos a gente conseguiu perceber aí na hora. E acabamos equalizando aqui a partir dos 430 Hz, cortamos aí o médio e o sub. Aqui na sequência, então a gente colocou um clap, tratamento meio parecido também, o Valhalla bem curtinho, uma equalização para tirar aqui o grave, e os dois juntos, eles meio que se complementam. Até eu acho que é engraçado quando você vai meio que analisar uma música, de repente elemento por elemento, às vezes você escuta um elemento sozinho, ele não soa tão legal, mas quando ele soma, né, no resto dos outros elementos, ele acaba batendo bem melhor. Sim. Boa, então aqui ó, na sequência a gente tem o Open,
o Open só está tratado com equalização, não tem reverb, nada, tá bem seco. E a gente tem basicamente só esse Open. Só esse. Acho que é o único Open da nossa música aí. Até normalmente eu trato todos os elementos da bateria com reverb, mas acabou indo sem tratamento, acho que acabou indo legal também. Aqui da bateria a gente tem um shaker, que eu acredito que isso aqui é um Apple Loop, que é um formato que você pode usar aqui no Logic. E o Apple Loop você tem tanto em áudio quanto em MIDI. Então a gente pegou, tinha esse padrão. Não lembro se a gente mudou muita coisa, mas também tratamos com reverb, com equalização. E até acabamos comprimindo um pouco também esse som. Até acho que tem que tomar um pouco de cuidado para comprimir esses sons que são muito rápidos assim, que às vezes você acaba causando distorção, mas funcionou aqui. Até o compressor traz um pouquinho de vida, o equalizador a gente quase não sente, mas o reverb também dá um certo movimento para o som. Basicamente são esses aí os elementos da bateria. Bem simples e eficiente. Até acho que o Puka nem se ligou, mas eu acabei fazendo isso. O que eu peguei? Eu estava achando que na parte da introdução, quando a gente tocava esses mesmos samples da bateria aqui no começo, porque a gente não tinha o kick ainda tocando, que esses sons ficavam muito estridentes. E o que eu pensei? Eu tentei de repente fazer uma equalização aqui, mexer, e daí ficava ruim nessa parte. Então eu acabei dividindo, eu meio que dupliquei, eu peguei o mesmo som, coloquei ele num outro canal e tratei ele aqui de formas diferentes. Deixa eu até ver se isso aqui é exatamente isso. Acho que isso aqui eu peguei basicamente todos os elementos da bateria, joguei aqui. Ó, o snare e o clap principalmente eu fiz isso. Meio que fiz um tratamento especial nessa parte inicial para poder funcionar aqui, conectar. Legal, acho que essas aí são as partes principais da bateria. Vamos partir aqui para falar agora do baixo. É isso aí, vamos dar continuidade então. Falando do baixo, do bass, a gente fez ele, começamos ele simples, umas notas simples, e depois a gente foi dando uma variação, colocando mais notas, deixando mais swingado, usando o velocity, e usamos para fazer o baixo o sub boom bass. Fomos colocando uns presets, dando umas escutadas e... a gente no geral a gente gosta de programar em nossos baixos, mas nesse dia aí acabamos, acho que fizemos um padrãozinho rápido, começamos a correr aqui nos presets, apareceu esse aqui, Deep Art Chart, e acabamos usando ele. Vamos escutar aqui um pouquinho ele. Boa. Então acho que ele é bem sub assim, né? Ele tem um pouquinho meio distorcido, parece uma triangle com filtro, mas na verdade é uma sine. Deixa eu mostrar para vocês aqui os processamentos que a gente fez. Então a gente colocou um equalizador, até a gente pegou e fez um corte relativamente grande e profundo nesse bass. Você basicamente ali, o ouvido humano ele ouve qualquer coisa a partir de 20 Hz, mas do 20 para o 40 é mais aquela coisa sub, então você acaba cortando bastante, mas a partir do 40 já tem frequências aí desejáveis. Mas eu acredito que como o nosso kick ele tinha tanto sub, na hora realmente de fazer os dois casar, a gente acabou cortando bem mais aqui, e também abrimos aqui no médio e nas altas para dar um respiro nele. A gente usou também o R-Bass, que é uma espécie de um Harmonic Exciter. A gente usou também um compressor, que é um compressor de sidechain. Deixa eu até ver. Achei que nem tinha sidechain, mas tem sim. Então a gente usou lá um Ghost Kick, enviando o sinal para poder comprimir esse bass. A gente usou também aqui um limiter, um L2 da Waves, e na sequência um LFO Tool para dar mais uma cortada aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui plugin por plugin. Então esse aqui seria todos os plugins aplicados.
essa primeira versão aí bem realmente total, sobrando, embolando bastante aí com o kick. Agora a equalização aqui que a gente conseguiu segurar muito do sub, e daí a gente voltou meio que a crescer com o som, trazendo o R-Bass aqui. Na sequência veio o compressor de sidechain, que até não deu aquele efeito que você meio que escuta muito ele realmente agindo, mas é mais para realmente facilitar a mixagem. E daí na sequência a gente botou um L2 aqui para deixar o som com volume bem constante e também bem comprimido. E na sequência o LFO Tool, que ajudou realmente a parte final da mixagem. Até daí quando a gente jogou o LFO Tool agora e foi escutar, ele parece que fica um pouquinho estranho, né? Um pouquinho meio cortado, mas isso porque a gente está escutando o bass em separado. Legal, esse é o bass. Então até o Puka acho que falou super bem que a gente começou com um padrão simples e a gente acabou meio que trabalhando basicamente de cada um conjunto aqui de 32 tempos. Tem alguma modificação de velocity, tem uma nota a mais, uma nota a menos, então isso que dá também um certo movimento para a música. Como a gente não tem uma melodia muito forte, cativante, basicamente o bass que fez esse trabalho. Vamos partir agora para o vocal. Até acho que a gente, né, desde que a gente estava escutando as referências, foi um consenso que a gente precisava realmente de um vocal, né? Você não acha importante? Não estava achando importante? Sim, com certeza. O vocal, eu estava buscando um vocal mais feminino, mais cantado, assim, não tão falado, mais cantado, mais swingado, conforme a música. Exatamente. Daí o que a gente fez? Tem um site chamado Looperman. Nesse site aí, produtores ou músicos podem pegar, colocar ali samples, acapelas, partes de músicas, e você pode baixar, pode contribuir, também pode criar coisas novas. E até foi o que a gente fez? A gente pegou, fez basicamente um loop lá da música, deixou esse loop tocando e foi lá no Looperman. Esse aqui é um site grátis, tem que fazer tua conta, só que tem que ver também que cada música tem lá uma coisa diferente. Alguns não querem nem crédito, outros querem crédito e querem receber dinheiro e tudo mais. Então o que a gente fez? Foi lá no banco de acapelas e começava a buscar as acapelas e deixava a nossa base lá tocando. Aí de repente, puta, essa não tá legal, vamos pra próxima. A gente não se preocupou muito com o tempo do vocal, porque a gente sabia que já dava para ajustar, fazer o warp, deixar tudo certinho, usando cuts, como a gente fez na música. Exatamente. Quando a gente estava ali no Looperman, não era preocupação se estava entrando no tempo exatamente, se estava realmente sincronizado. Até se pudesse estar um pouquinho fora do tom, a gente sabia que a gente poderia resolver depois. Então a gente acabou esbarrando nesse vocal que a gente usou na música. Até acho que foi engraçado que a gente ouvia e falava, pô, parece meio Annabelle. Foi bem interessante. E para editar esse vocal, para colocar ele no tempo, até o Logic faz isso, mas é muito mais fácil. A gente acabou fazendo lá no Live, acabou abrindo o Live aqui usando os dois softwares em Rewire. A gente pegou do Live e trouxe para cá. Então a gente cortou, tentar localizar aqui onde que tá o vocal. Reparem que o Ilan é meio perdido, né? Então, não consegui encontrar ainda. Aqui, acho que vocal. Aqui é um cutzinho. Cut. Então, esse You Know. You know. Esse até, na verdade, a gente carregou dentro do Contact. Até foi uma coisa bem importante para o arranjo. A gente fez esses trechos onde a nossa vocalista, vamos chamar assim, ela canta, mas tem outros trechos que a gente acabou preenchendo com esses cutzinhos. Por exemplo, esse yeah, dá muito da vibe da música, realmente, esses cortezinhos. E dá bastante groove também, né? Sim, a gente foi meio construindo, tinha esses Like That,
Era um outro vocalzinho que a gente usou algumas vezes. Calma que eu já tô quase encontrando. Tem esse outro vocal também. Mais um cut. Exatamente. Está no content também. Calma, eu vou achar, prometo. Aqui, exatamente, tá ali, Looperman, boa. Então a gente trouxe lá. A gente trouxe lá o vocal. E ele ficou basicamente assim. You know I'm feeling bad. Just let me levitate, start all over. I wanna touch the stars, I wanna feel their warmth. Cause everything on earth is frozen over. You know it's getting late. Então, um cliquezinho ali. O tratamento que a gente aplicou foi basicamente equalizar aqui, tirar o grave. Colocamos um compressor. E usamos aqui em efeitos de sand um reverb de plate e um delayzinho também. Basicamente isso. Eu acho que também teve um trabalho aqui, talvez não nessa versão, mas é bem comum quando eu vou trabalhar com vocal, eu venho e uso o flex pitch. Então vou lá, isso aqui é uma ferramenta como se fosse o autotune, que permite que você identifique lá a nota que o vocalista ou qualquer outro som que está sendo tocado e coloque lá no tom. Então nossa música aqui está em Lá menor e eu acredito que já estava muito próximo, mas a gente fez aqui alguns ajustes, até você pode ver que está dando bem certinho na nota, então isso facilita. Até a gente não usou isso, mas a gente poderia até roubar esses midis aqui para poder fazer as melodias ou o nosso baixo da nossa música. Seguindo o vocal. Exatamente. Então até se a gente for ver, eu nem sei quantos canais tem aqui de vocais, tá tudo meio bagunçado. Acho que tem uns 7, mais ou menos. Acho que até para mais. Tem aqueles dos cuts, ó, por exemplo, aqui, ó, na hora da virada, a gente tem aqui esses canais aqui só para dar uma reforçada, um peso a mais. Eu acho que aqui a gente tem um delay. Então, eu até tô meio com mania de fazer isso. Eu prefiro abrir um novo canal, jogar ali uma amostra que de repente eu vou usar uma vez, mas daí eu tenho um controle de volume, não preciso ficar pensando em automação e nem nada parecido. E aqui eu acho que no vocal também tem meio que a grande sacada da música aqui, que é a virada principal. Então, ele vai lá, vai subindo no break. Então aqui vocês viram, ó, foi duplicado esse vocal aqui para dar um efeito de um chorus. A gente usou aqui uma palavra para fazer um delay. E a gente tem aqui também o vocal em áudio. E eu acabei usando uma funcionalidade aqui do Logic, que ele faz uma espécie de um fade. Mas é um fade que você, na verdade, não diminui o volume, mas diminui o pitch. Então isso tudo meio que combinou no break aqui, mostrar para vocês. Ó, aqui tem um outro delay, ali tem um monte de coisa realmente acontecendo. A gente foi meio que somando canais e camadas. Até também não vou tocar o arranjo inteiro, mas a gente meio que fez inteligentemente, assim, meio que deixava o vocal, quando o vocal saía, entrava os cutzinhos, uma hora ou outra meio que dava um respiro, mas a gente foi meio que fez basicamente na música inteira, tem vocais ou um pouco desses elementos. Isso aí. Mostrar aqui para vocês um pouco dos synths aí, dos efeitos que a gente usou. A gente pegou até, acho que a gente percebeu que a música basicamente só com o baixo, com o vocal, já tinha uma certa melodia, já dava um movimento. Mas a gente começou até a mandar para alguns selos, e depois a gente meio que se ligou que talvez estivesse um pouquinho vazio. Até o Dakar Carvalho, a Clap 7, que a gente acabou lançando essa música lá,
ele me falou, pô, tá muito legal, mas de repente um synth ou outro poderia dar algum movimento. Então até com esse incentivo dele a gente mudou a volta do break que eu acabei de mostrar ali, com todos aqueles efeitos, e a gente foi atrás de alguns synths. Mas a gente não queria nada muito alto, assim, nada muito agressivo. Então, por exemplo, isso aqui foi no Massive. Também acabamos usando aqui um preset. Fizemos um padrão relativamente simples. Usamos um filtro, reverb, também um LFO Tune para fazer esse som e só no offbeat. Então aqui dá só um mais baixo, né? É quase realmente imperceptível, assim. Aquele som realmente que só dá uma textura. Acho que aqui também é a mesma coisa. Aí ele toca bem pouco na música também, né? A gente acabou usando algumas coisas, por exemplo, como esse uplifter aqui, que então basicamente eram esses os tipos os synths que a gente usou. A gente não usou realmente muita coisa para fazer melodia. Foi mais o vocal, né? O vocal em si, que os cuts do vocal, e o vocal completa a música, deixa a música mais completinha. Eu acho que também o que a gente fez bastante aqui, dá para tirar proveito, lição dessa música, e até também quero aplicar isso em outras músicas que eu estou produzindo, é realmente bastante aplicação de efeito, bastante coisa realmente se mexendo. Então tem, por exemplo, ó, esse canal 9 aqui, é só um vocalzinho com delay, daí já tem um outro cut embaixo. Então tem umas sequências dessas, são coisas meio ímpares assim que acontecem uma vez de repente na música. E esse tipo de coisa foi meio que dando movimento, fazendo realmente ele acontecer. Então tem um monte de uplifters, tem um monte de downlifters, de white noises, realmente dando o movimento nessa música. Acho que deu aí para vocês terem uma boa ideia de como que a gente construiu. Não foi usando ferramentas muito diferentes, nada extraordinário. Acho que foi uma questão bastante de escutar, de discutir. Até uma coisa que acho que o Puka acaba fazendo bem, como ele não trabalha tanto no Logic, eu fico bastante com a mão no mouse, mas ele tá lá ouvindo e fala, não, essa parte tá chata, essa aqui tá legal, corta essa coisa, não ficou bom. Fica mais fácil pra gente ir polindo e construindo a música em si. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho só da Master. A gente usou aqui uma sequência aqui de plugins. Aqui no final tinha um Alloy ligado. O Alloy basicamente só para a gente medir o RMS. A gente usou aqui um limiter, um L316, uma ferramenta para dar um ganho, um compressor, um outro compressor aqui da FabFilter, o BX Digital para a gente dar uma limpada na parte ali dos subs, na parte do estéreo, um equalizador, um exciter e mais um equalizador. Então foi realmente uma sequência de ferramentas. Até não foi essa masterização que foi realmente lançada, mas foi o que a gente usou aí para tocar aí na balada e para poder testar. Puka, como é que você sentiu ela aí as primeiras vezes que você tocou na balada? Você imaginava que ela ia fazer o sucesso que ela acabou fazendo? No início não, mas uma coisa que marcou bastante, que eu recebi bastante, recebemos bastante feedbacks bom, foi por causa do vocal. O vocal marca bastante a volta do break, a galera tem gente cantando junto, isso passa uma energia muito boa assim pra gente. Legal. Gostei bastante. Boa. Tem dado muito resultado bom. Perfeito, espero que vocês tenham gostado.